No ano passado, durante a Páscoa, eu vivi uma experiência que mudou a minha vida como homem de Deus, como seminarista, como consagrado. Eu lancei junto com alguns irmãos aqui da Canção Nova o clipe da música Vida de Nossa Vida. Vida de nossa vida, vida de nossa vida. Fora de ti não haverá vida plena. Fora de ti não haverá vida plena. Nessa música, nesse clipe, nós cantávamos a vitória de Deus sobre a morte. Eu vivi uma experiência contraditória, porque enquanto eu gravava aquele clipe, eu produzia junto com os irmãos e cantava aquela música, eu descobri que a minha irmã estava doente. E a minha irmã estava com câncer. Nós lançamos no domingo de Páscoa, eu vivi aquela Semana Santa, a vigília pascal, que normalmente é festiva, que é gloriosa, para mim foi dolorosa, porque eu celebrava a ressurreição de Cristo, mas eu experimentava a cruz na minha vida. Eu fui para casa na terça-feira de Páscoa, logo após a celebração da Páscoa, né? Na terça-feira eu fui para casa e precisei acompanhar a minha irmã, que lá eu encontrei tuberculosa e com um linfoma agressivo, avançadíssimo, espalhado pelo corpo inteiro. A minha irmã já tinha perdido quase 20 quilos, né? Minha irmã estava à beira da morte. E mais uma vez eu me confrontei com isso na minha vida, porque na minha adolescência eu perdi o meu pai, a minha mãe e um irmão, que era mais velho que eu. Então quando eu cheguei e vi a minha irmã naquele estado, eu pensei comigo mesmo, eu estou na Páscoa, mas mais uma vez a morte vai vencer na minha vida. Mas Deus tinha algo diferente para mim. Deus queria reconstruir uma história comigo. E aí, no meio de toda aquela situação, a gente precisou mudar de cidade. Nós fomos para uma cidade no interior de Minas, para ela se tratar do câncer, no hospital do câncer. A gente não tinha lugar para morar, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha amigos no lugar, mas Deus foi cuidando de cada coisa e a vida foi sendo reconstruída em cada detalhe. Eu me lembro que logo quando nós chegamos nessa cidade, eu estava indo para a missa num domingo à noite e no caminho da igreja tinha uma funerária. E dentro dessa funerária, estava acesa a funerária e tinha muitos caixões ali dentro. E aí eu me questionei, eu fui para a missa com aquele questionamento e com aquela dor no coração. E lá eu perguntei para Jesus, Jesus, a morte vai vencer mais uma vez? Eu vou ficar sozinho? Eu vou ficar com essa dor no peito? E eu saí daquela missa com esse questionamento, Jesus não me respondeu ali, e eu precisei enfrentar junto com a minha irmã várias internações de quimioterapia. Eu precisei enfrentar com ela vários pacientes que morreram no mesmo quarto junto conosco. Inclusive, uma criança que eu fiz amizade no hospital, o Guilherme, tinha 7 anos, com a leucemia aguda. Eu e o Guilherme, a gente jogava videogame no hospital, ao longo das internações, e infelizmente o Guilherme não resistiu. Eu fui vendo ali e fui sentindo a experiência do abandono que Jesus viveu na Sexta-feira Santa. Acho que isso resume a experiência que eu vivi, principalmente quando o Guilherme faleceu. O Guilherme ele teve uma parada cardiorrespiratória e teve que ir para a UTI. E por efeito da quimioterapia, a pele dele descamou toda. Ele ficou sem pele, literalmente, e não podia nem tocar nele, ele inconsciente. Se tocasse, a pele descamava. Quando eu entrei na UTI, que eu vi aquele garotinho lá na UTI, com a pele daquele jeito, que rasgava e sangrava, eu não vi o Guilherme, eu vi Jesus flagelado. Um Jesus que não é belo, um Jesus que não é glorioso, um Jesus que carrega a cruz. Mas não ficou por aí, né? Não ficou só na morte. A glória veio quando a minha irmã, no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, recebeu a notícia de que ela estava curada, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, a gente entrando no consultório com os exames que ela precisava passar para a médica e a médica se emocionando e dizendo para nós que ela estava curada, que ela podia voltar para a vida normal porque ela estava curada. Foi uma experiência de renascimento, uma experiência de ressurreição, uma experiência de vida nova. Para mim, para minha irmã,
Não foram dias fáceis. Eu dormi muito tempo na cadeira de hospital, sem saber se o paciente que estava junto com a minha irmã ou se a minha irmã ia passar daquela noite. Foi uma experiência de insegurança, de incerteza, de medo tremendos, porque eu não sabia como ia ser o dia de amanhã, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de abandono muito grande na providência de Deus. Um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, um Deus que se preocupa comigo, um Deus para quem eu sou especial, um Deus que não quer me ver sofrer, mas que entende que há algo de glorioso no sofrimento, tanto que Ele mesmo escolheu passar pelo sofrimento para nos dar a salvação. Eu entendi parte do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, enquanto eu vivia ao lado daquela cama de hospital da minha irmã, que sofria a cada agulhada, que sofria cada vez que precisava tirar sangue, que sofria cada vez que trocava a bolsa de quimioterapia. Eu entendi um pouquinho daquilo que Jesus viveu. E eu entendi que a ressurreição vem depois da cruz. Na minha vida, na vida de qualquer um, a ressurreição ela vem depois da cruz. O ressuscitado, ele passou pela cruz. A gente não pula e vai direto para a glória. A gente precisa sofrer um pouquinho, a gente precisa aprender um pouco. A gente precisa entender um valor que há escondido no sofrimento. E nesse tempo que nós vivemos, de pandemia, nós não podemos fixar os olhos na morte e nos esquecer de que a ressurreição virá. Nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos nos angustiar. É normal ter medo, como eu tive, é normal se amedrontar, se preocupar, mas nós não podemos entrar em pânico. Nós precisamos confiar que Deus cuida de nós, que Deus nos ama e de que a morte não terá a última palavra na minha vida, na vida da humanidade inteira. A morte não tem a última palavra, ela não teve em mim e ela não vai ter nessa situação que nós vivemos hoje.